Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa disciplina de religiosidade e competência profissional. Como é que está sendo essa experiência para você? Espero que esteja sendo boa, que você esteja aprendendo durante essa jornada. Hoje é a 8ª aula da nossa disciplina, isso mesmo. E a gente vai bater um papo sobre a ideia de unidade e diversidade. Bom, pessoas competentes, elas conseguem transitar em meio às diferenças. Eu não sei se você já percebeu, mas nós somos diferentes de fato. E quando a gente entra no nosso ambiente de trabalho, nem sempre é fácil lidar com essas diferenças. A aula de hoje se propõe a isso. Se propõe a responder perguntas como, afinal de contas, quem criou a diversidade? O que significa sermos unidos? Como lidar com as diferenças? Então, para a gente refletir um pouco sobre isso, à luz da palavra de Deus, eu queria te convidar para juntos a gente embarcar nessa jornada, beleza? Então, vamos nessa para a aula de hoje. Antes disso, eu queria recapitular aqui algumas coisas que a gente tem falado bastante. Por exemplo, a gente falou quando a gente conversou no início da nossa disciplina sobre a ideia de sopro e pó, de que nós somos seres únicos, que Deus é esse Deus que se aproximou, que soprou em nós, que nos fez a sua imagem e semelhança. A gente conversou bastante sobre isso. A ideia de que nós somos uma obra-prima da criação de Deus, como humanidade. E agora a gente vai falar um pouco das diferenças. Sim, nós somos iguais e nós já falamos sobre isso. E afinal de contas, o que significa sermos diferentes? Essa é a aula de hoje. Quando a gente abre o texto bíblico no livro de Gênesis, a gente encontra o verbo separar. Curioso, porque quando a gente pensa em separação nos dias de hoje, a gente geralmente associa com uma coisa ruim, né? Quando a gente pensa em separar, a gente pensa em relacionamentos. Talvez em algum momento que a gente se separou da nossa família, talvez em algum outro momento que a gente se separou dos nossos amigos, ou até a separação na ideia de casamento, né? Então, para a gente separar é algo às vezes negativo. Para o texto bíblico, no livro de Gênesis, o que significa a ideia de separação? Veja, a gente abre o texto bíblico e logo no capítulo 1 a gente vê um Deus que faz separação. Aliás, o verbo separar é um dos verbos que mais aparecem ali. Deus faz separação, por exemplo, entre luz e trevas. Deus faz separação entre águas e águas. Deus faz separação entre dia e noite. E o verso 18 diz que essa separação dos luzeiros é para governar o dia e a noite e para fazer separação entre luz e trevas. E ao final, Deus vê que é bom. A ideia aqui de separação é uma ideia positiva de separação. Deus separa para quê? Para organizar. E ao separar, Deus dá função para aquilo que Ele separa. Isso é muito importante a gente refletir. Veja, quando Deus separa, por exemplo, luz e trevas, ou águas, ou os luzeiros, Ele separa para um propósito. Por exemplo, Ele separa os luzeiros com o propósito de governar o dia e a noite. Deus não separa simplesmente porque um é melhor e o outro é pior. Deus não faz juízo de valor aqui na ideia de separação. Ele separa para que aquilo que Ele separou possa exercer melhor o seu propósito. E ao final, quem é Deus? É esse ser que consegue ter uma visão ampla daquilo que Ele separou. A separação entre as águas, entre luz e trevas. Ele consegue olhar lá de cima, na figura final da criação, com cada coisa em seu lugar, organizado. Com cada propósito definido, Deus consegue olhar lá de cima e dizer, isso é muito bom. Às vezes a gente tem medo, né, da ideia de separar. Às vezes a gente tem medo, mas não. Pelo contrário, quando Deus cria o homem, Ele diz assim, olha, vocês vão crescer, vocês vão se multiplicar e vocês vão se espalhar por toda a terra. A primeira ordem do texto bíblico que Deus dá para a humanidade é vocês precisam se separar. Por quê, né? Por que Deus pede isso para a gente? Essa é uma boa pergunta e a gente vai continuar pensando sobre isso. Ao final da criação, a gente encontra um Deus que separa um dia. E mais uma vez, esse dia, ele não é maior em quantidade. Ele não tem 25 horas ou 23 horas. Ele é igual. O sábado é igual. A quinta, a quarta, ele é igual. Ele tem a mesma quantidade de horas.
Por que ele é diferente, então? Porque Deus separa. Mais uma vez, Deus se aproximando e agora santificando, que também traz essa ideia de separação, né? O que acontece? Acontece que, ao Deus separar, mais uma vez, ele separa um dia para um propósito específico. E qual é esse propósito? O propósito é unificar tudo o que ele fez nos outros 6 dias. Veja, tudo que ele fez em 6 dias se encontram no 7º. É como se fosse... Vocês de fato são diferentes, vocês são separados, a luz, os luzeiros, as trevas, os animais, cada um com sua característica, cada um diferente entre si. E toda essa diferença se encontra em um dia. Porque é esse dia que unifica, esse é o propósito, unificar tudo que Deus fez nos outros 6 dias. Unificar em adoração e reconhecimento a um Deus que é Criador. E é esse o propósito do sábado. E é isso que é importante, porque aqui, logo no início, a gente percebe um Deus que faz coisas diferentes, que é a favor da diversidade, que cria a beleza. E veja, você pode fazer essa experiência, você já deve ter feito isso, né? Ido na natureza e ver como as coisas são diferentes entre si. E em meio a essas diferenças, Deus une em um dia, Ele separa e une em um dia esse propósito especial do sábado, que é a ideia de toda a criação, da glória àquele que fez, aquele que é o Criador. O que eu estou querendo dizer aqui com a ideia de sábado, com a ideia de um Deus que faz separação, que santifica? Eu estou querendo dizer aqui que a diversidade sim vem de Deus e que o propósito da diversidade é, em algum momento, a gente se encontrar em uma unidade. E essa unidade é uma unidade de propósito. Nós somos diferentes, sim, mas existe um propósito único quando Deus separa algo. Veja, esse é o propósito. Você vai entrar numa empresa, num trabalho, e eu lembro da metáfora que Paulo usa, por exemplo, com o corpo de Cristo, que nós somos diferentes, mão, pé, braço. Mas ele fala, olha, existe um propósito, existe uma cabeça que é Cristo. Lá no seu ambiente de trabalho, você vai perceber que aquela empresa tem um propósito, ela tem uma missão. Lá as pessoas vão pensar diferente, vão ter ideias diferentes, mas tudo vai confluir para um propósito da empresa. É assim que funciona. Com Deus também é assim. Veja, eu posso dizer, por exemplo, aqui, com a ideia de Deus separando um povo, em Êxodo capítulo 19, quando ele chama Israel de santo. Deus está dizendo assim, olha Israel, vocês são de fato diferentes. E o que significa Deus separar um povo? Deus separa um povo porque esse povo é melhor? Não. Porque esse povo não erra? Não. Deus separa esse povo porque esse povo tem um propósito. Esse povo é uma nação eleita, um sacerdócio real, é um povo de sacerdotes. E o que isso significa? Quando Deus separa Israel para um propósito, e o propósito é ser ponte para todas as famílias da terra. Veja, mais uma vez, como que eu vou ser ponte? Como que eu vou ser sacerdote? A gente pode pensar em várias possibilidades, em várias maneiras. Sim, nós somos diferentes de fato. Cada um vai ouvir de um jeito, cada um vai entender de um jeito. Existem métodos diferentes, mas o propósito é o mesmo. Abençoar todas as famílias da terra, um reino de sacerdotes. Mais uma vez, nós somos diferentes. E essas diferenças se encontram quando a gente entende o nosso propósito. O propósito da nossa vida, o propósito de viver em comunidade, o propósito da empresa que você vai trabalhar. Essa é a direção ao qual nós caminhamos. Mas não para por aí. Na criação a gente encontra ainda a figura da mulher, né? Que é criada a partir do homem. E é uma cena curiosa, porque aqui, mais uma vez, Deus está dividindo o homem em dois, agora da sua própria carne. Mais uma vez, em Gênesis no capítulo 2, que é um relato da criação com uma outra perspectiva, no final da primeira, Deus separa um dia para um propósito, agora Deus está separando o próprio homem de si mesmo. Veja, Deus poderia ter criado de várias formas a mulher, mas Ele separa ela do pedaço de alguém. E depois de separar, Deus diz assim, portanto, deixará o varão, o seu pai e sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Olha só que interessante, Deus separa para unificar de novo. A mesma ideia.
Porque Deus, ele é especialista em separações e uniões. Porque homem e mulher, separados e ao mesmo tempo juntos, eles tinham um propósito, que é ser a imagem e semelhança de Deus. E a gente já falou sobre isso aqui na nossa disciplina. Na história de Caim e Abel, a gente encontra algumas coisas curiosas. Eu vou aproveitar aqui a oportunidade de ler com vocês. Se você quiser me acompanhar aí no aconchego do seu lar, diz assim o texto bíblico, você deve conhecer essa história, a história de dois irmãos. Diz assim: coabitou o homem com Eva, sua mulher, essa concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Ao passo que de Caim e sua oferta, Deus não se agradou. Que é curioso, né? A ideia de um Deus que se agrada com uma coisa e não se agrada com outra. Importante a gente ir pensando nisso também. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, o irmão mais velho, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que você vai ser aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o teu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou, diz o texto. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. A gente está falando de diversidade, certo? E aqui a gente encontra algo que é diferente da ideia de diversidade. Nós, de fato, somos diferentes. E a pergunta que fica é: quando começa a desigualdade? Somos diferentes, mas isso significa sermos desiguais? Aqui a gente encontra um irmão que age em desigualdade para com o outro. A história começa dizendo que esses dois irmãos são diferentes e o texto aceita essa diferença. Veja, um gosta de cuidar de animais, o outro gosta de plantar fruta. E tá tudo bem com isso. Tá tudo bem ser diferente, tá tudo bem pensar diferente. Aliás, é plano de Deus. E o texto não condena as diferenças dos dois irmãos. Quando os dois vão fazer ofertas, eles oferecem coisas diferentes e o texto também não condena as diferenças das suas ofertas. A diferença entre eles, e aí está aquilo que Deus não se agrada, está na maneira como as ofertas são preparadas. O irmão mais novo, que prepara um cordeiro, um animal, ele prepara com mais cuidado. Ele prepara e separa a gordura. Ele prepara com carinho, ele separa as primícias. Já o irmão mais velho, ele meio que separa de qualquer jeito. Deus aparece e fala assim: não, não, não. Veja, eu entendo que vocês estão oferecendo coisas diferentes, mas está desigual a maneira como. Porque a desigualdade está mais relacionada com o como, com aquilo que está em nós, né? Com o nosso interior, aquilo que a gente às vezes não percebe. Mas Deus também é desigual aqui nessa história no relacionamento com os dois irmãos. Por quê? Porque a desigualdade, ela tem essa característica. Deus aparece para um dos irmãos e fala apenas com o mais velho. Deus quer que o mais velho se encontre. O nome do mais velho é explicado, do mais novo não. Deus fala 3 vezes com o mais velho e a voz do mais novo nem é ouvida. Ele nem fala, o Abel não fala no texto. Deus aparece para o mais novo e dá uma segunda chance. Veja se isso não é desigual. Deus, inclusive, depois que o mais velho mata o mais novo, coloca uma marca nele, um sinal de graça, dando para ele proteção. Veja, que história diferente, né? Mas a desigualdade que Deus oferece para o irmão mais velho é uma desigualdade no sentido de privilégios. E essa palavra, guarda ela no seu coração. É uma palavra importante nesse tema. Quais são os privilégios que a gente tem? Você consegue pensar nisso? Quais são os privilégios que você que está aí me ouvindo tem?
Sabe qual que é o problema do Caim? Ele não consegue perceber que ele é um cara privilegiado. Ele não consegue perceber que Deus fala com ele. Ele não consegue perceber o privilégio da segunda chance. Ao contrário, ele se ira, diz o texto bíblico. Uma característica dos filhos de Caim, dos filhos da rebelião, além da violência, né, porque ele derrama o sangue do irmão, é a incapacidade de perceber os nossos privilégios. Deus está falando com ele, Deus vai atrás dele mais de uma vez e ele não percebe. Ele prefere escolher a ira. Que coisa, né? Qual é a resposta do Caim? Ele recebe privilégios e o que ele oferece? Bom, essa também é outra característica, né? Ao receber privilégios, além de não perceber os privilégios, ele oferece desigualdade, ele oferece violência. Ele oferece uma outra palavrinha para você gravar aí: restrição. Todos nós temos restrições, todos nós temos privilégios. Será que a gente consegue perceber quais são as nossas restrições, os nossos privilégios? Eu não posso fazer o que eu quiser. Eu não posso chegar na minha casa e fazer o que eu quiser, eu tenho restrição. Eu tenho restrição no ambiente de trabalho, eu não posso fazer o que eu quiser. E o que isso significa, ter restrições? O que isso significa, ter privilégios? Veja, Deus está privilegiando o irmão, dando uma segunda chance. E ao receber um privilégio positivo, ele oferece uma restrição negativa. Ele restringe o irmão mais velho do direito à vida. E derrama o sangue do irmão. Então, além dele não ser capaz de perceber o privilégio positivo que ele está recebendo, ele oferece uma restrição. E fica aí a reflexão, né? Somos diferentes, sim, mas nós não somos ou não devemos ser desiguais. Nós somos desiguais todas as vezes que a gente não percebe os nossos privilégios. Porque esse é o primeiro passo para a gente diminuir as distâncias que existem e são reais. Nós somos desiguais, sim, todas as vezes que a gente oferece restrição. E o convite do Evangelho é mais insano ainda. O convite do Evangelho é para que a gente, ao receber a restrição, e Cristo fala sobre isso, né, sobre um tapa na cara, ao a gente receber a violência, a restrição, a gente deve oferecer compreensão. A gente deve oferecer esse privilégio. Olha que loucura. Porque a graça de Deus, ela é a maior das loucuras, né? Deus oferecendo privilégios e recebendo restrições. Foi isso que Cristo fez aqui na Terra. Esse é o convite dos seguidores de Cristo, um princípio do reino. É você lá no seu trabalho e você vai e vão te oferecer restrições. Muitas delas violentas, assim como foi nessa história. Como é que a gente vai reagir a isso? O convite do Evangelho é: ofereça oportunidades, ofereça nova chance. Esse é o convite do texto bíblico. É isso que Deus fez com Caim, apesar de quem ele era. Uma outra história curiosa é a história da Torre de Babel. Também fala sobre diversidade e unidade. Também no livro de Gênesis, agora no capítulo 11, você deve lembrar dessa história. Eu quero ler ela com vocês aqui, porque também é uma história importante para a nossa compreensão sobre o tema de hoje. Diz assim, ora, verso 1. Em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviam-lhe de pedra e o betume de argamassa. Disseram, vinde, edificamos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus e tornemos importante o nosso nome. Também uma expressão bem interessante, né? O nome deles, né? Eles queriam que o nome deles fosse desigual, relacionado aos outros e ao próprio Deus, né? Eles queriam que o nome deles fosse mais importante que o nome do próprio Deus. Curioso isso. Para que não sejamos espalhados. Veja, Deus disse, vocês vão se espalhar, vocês vão criar novas culturas, novos povos, novas nações. Criem famílias por todos os cantos da terra. E eles falam assim, não, a gente vai ficar junto, a gente vai fazer uma cidade.
E essa característica de Babel é rebelião contra Deus. Deus falou, espalha, a gente vai ficar junto. Essa é a característica de Babel. Eles querem fazer cidade para não serem espalhados. Eles pensavam em ser um só povo. Em não se espalhar, em não se dividir. Mas Deus disse, vocês precisam se espalhar. Verso 5, então desceu o Senhor para ver a cidade. Então Deus... E esse é o agir de Deus, é bonito, né? Ele se move, ele desce, diz o texto bíblico, para ver, como se ele não soubesse, né? Ele olha assim e fala, mano, vamos ver o que esses meninos estão aprontando. O que eles estavam edificando, diz o verso 6. O Senhor diz, eis que o povo é um. Olha só, se não tem a ver com o nosso tema de hoje, né? Deus está dizendo, o povo é um. Isso é um problema nessa história. E todos têm a mesma linguagem. Que, aparentemente, também é um problema, porque olha o que Deus faz. Isso é apenas o começo. Agora, não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, verso 7. Como quem diz, eles vão continuar, não vai ter restrição, eles vão continuar sendo maus. E a ideia de Babel, né, que é uma possível tradução do ugarítico para a expressão Bavel, é a ideia de porta do céu, né? Então, o que eles estavam tentando fazer era fazer uma torre para chegar lá na porta do céu e falar umas verdades para Deus. Na verdade, o que eles queriam era fazer guerra contra Deus. Por isso eles fazem uma torre, que é um instrumento de guerra. Por isso eles fazem muros, eles constroem uma cidade. Porque aqui eles queriam fazer guerra, e essa é a característica de Babel. Chegar lá na porta do céu e apontar o dedo na cara de Deus e falar assim, a gente vai fazer do nosso jeito. Deus então diz, a gente vai descer e vamos confundir ali a linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Verso 8, destarte. O Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe, por isso, o nome Babel. Veja, para uma das perguntas que eu fiz no início da nossa aula de hoje, eu perguntei, afinal de contas, a diversidade vem de quem? E eu estou construindo aqui, mostrando em Gênesis, mostrando, enfim, em histórias bíblicas, que a diversidade sim vem de Deus, mais uma vez, Deus descendo e falando, olha, o povo é um, mas não é esse meu plano. Meu plano é que o povo sejam vários. Então ele confunde, ele cria novos idiomas e força as pessoas a obedecerem a ele. Porque quando Deus diz que vai acontecer alguma coisa, vai acontecer. A gente pode fazer o que quiser, a gente pode até não acreditar, mas vai acontecer. No capítulo seguinte, a história do Abraão, para mim, ela é sensacional porque ela vem complementando a ideia. Mais uma vez, Deus aparece para Abraão e fala assim, Abraão, agora eu quero que você se separe. De novo, né? De novo, como em Gênesis, Deus falando assim, separa da tua família, deixa a terra dos seus pais, da tua parentela. Por quê? Porque eu tenho um propósito para você, Abraão. E a gente falou disso um pouco já na aula de hoje. Eu quero que você se separe para que você unifique ou abençoe todas as famílias da terra através do teu testemunho, através da tua vida. Eu estou separando você e eu vou fazer do teu nome grande. No capítulo anterior, Babel quer fazer um nome grande, né? Babel não quer se espalhar. E agora Deus fala assim, Abraão, eu vou fazer de você porque você se espalha, cara. Você se move, você anda, você me obedece. Independente das suas fragilidades e erros. E Abraão tem, se você ler com calma, você vai encontrar algumas delas. Deus está dizendo, eu vou fazer do teu nome grande. Por quê? Porque esse tema de fazer um nome grande, né, sou eu quem faço. É sobre me obedecer, é sobre a jornada, é sobre a caminhada da vida. Mais uma vez, Deus separando um homem para unificar todas as famílias da terra em bênção. Em Daniel, a gente encontra uma outra cena importante sobre Babel, né? A gente está pensando em uma diversidade que vem de Deus e uma Babel que tenta unificar. E aqui fica bem claro essa ideia. A gente encontra, por exemplo, Nabucodonosor invadindo Jerusalém e levando vários dos jovens promissores daquele povo para o exílio, né? E ali o Nabucodonosor ensinaria a esses jovens de outros povos a cultura local. Mas não é só isso. Diz o texto que eles teriam que aprender dos livros, o nome deles foi trocado. Diz o texto bíblico também que eles iam ter que viver um outro idioma. Então,
tudo na vida deles teria que ser de acordo com a nova realidade, com a nova cultura. De que forma? De uma forma obrigatória, porque Nabucodonosor entendia o seguinte: eu vou mudar esses meninos, e ao mudar esses meninos, eu vou enviar eles de novo para a terra deles, e aí eu vou conquistar essa terra, porque agora eles pensam diferente, eles pensam como a gente aqui em Babilônia. Então ele muda idioma, muda profissão, muda cultura, ele coloca nomes de uma mesma origem, mas tem uma coisa que o Daniel não aceita: a diversidade, não aceita a mudança, não aceita. Diz o texto que Daniel decide firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei. Ele fala assim: não, esse é o meu limite. E a gente não sabe ao certo o que é que tinha em cima daquela mesa, né? Mas tem uma coisa que a gente sabe. Diz o texto bíblico que Daniel decide firmemente não contaminar-se com as finas iguarias da mesa do rei. E da mesa do rei, ele não ia comer. Existem limites para as diferenças? Existem. Qual é o limite para Daniel? Da mesa do rei eu não como, porque eu sei quem me alimenta. Ele sabia, e esse era o princípio básico para ele. Saber que existe um Deus que é dono de todas as coisas. Esse era o propósito da vida dele. E isso era imutável. Eu não negocio, eu não como dessa comida, porque ela é da mesa do rei. E é Deus quem me alimenta. Deus é o dono da minha mesa. Veja. Que bonito, né? Essa ideia de um Daniel que é firme, que aceita algumas mudanças e ao mesmo tempo é firme com outras. Mas, no capítulo 3, e aí você deve lembrar do sonho que o Nabucodonosor tem no capítulo 2, de uma estátua, enfim, que ela tem vários períodos da história, que é uma estátua diferente entre si, os materiais entre si. E aqui no capítulo 3 a gente encontra de novo a característica de Babel, né? De unificar agora o processo de adoração. E todos deveriam adorar a estátua de ouro que representava ele, Babel, ou Nabucodonosor, no capítulo anterior. É como se ele dissesse assim: todo mundo vai me adorar, porque o ouro não vai passar, o meu período da história não vai passar. Então, diz o texto, o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, todo mundo, veja. Quando ouvires o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita, de foles, olha a diversidade de instrumentos. E esse é um texto sobre diversidade, viu? Você pode ler com calma depois. Vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. Daniel 3:5. E qualquer que se não prostrar e não adorar será, na mesma hora, lançado dentro do forno de fogo ardente. Aqui, outra característica curiosa de Babel é impor apenas uma adoração ao Deus do egoísmo, né? De um rei que achava que o seu período da história não passaria, que todo ele, ou toda a história seria de ouro, né? E aí você lembra da história? Os meninos lá, eles decidem não se curvar, né? Eles ficam em pé quando todos os instrumentos tocam. E aqui os povos, nações e gente de toda língua, que estava ali, tinha gente de todo que é canto, porque Babilônia era muito poderosa e tinha trazido vários povos até ali. Esses meninos ficam em pé. E eles dão uma resposta bonita para Nabucodonosor, que não tem muito a ver com a aula de hoje, mas é tão bonita que eu resolvi ler. Diz assim, verso 16: responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso, a gente não vai te responder. Ele tinha perguntado por que vocês não vão me adorar, né? Por que vocês não vão se prostrar? Ele falou: olha, Nabuco, eu não vou nem te responder. Verso 17. Se o nosso Deus, a quem sirvamos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. A gente não vai servir. Existe um limite, a gente não vai adorar. Aqui essa estátua, né? E aí você pode depois estudar com mais calma, que tinha 60 côvados de altura e 6
na base, né, o quadrado da base, que traz a ideia desse sistema hexadecimal, né, que aí o Apocalipse vai falar sobre esse número, né, o 666, que representa Babel, o povo inimigo de Deus. Mais uma vez, esse povo tentando unificar a adoração através da opressão. Se não adorar, é fogo. Vai queimar na fornalha ardente. Essa é uma característica de Babel e a gente já falou bastante sobre ela. E a característica dos filhos de Deus, uma delas, é essa característica do ficar em pé, né? Do saber os limites da diversidade. Somos diferentes, sim, mas não somos desiguais. Aqui a gente encontra uma Babilônia que é em essência desigual, em essência opressora, que não consegue perceber os seus privilégios e oferece restrições. Essa é a característica que eu já falei e eu estou repetindo, de Babel. Cristo, o reino e as desigualdades. Vamos pensar em Jesus um pouco? Cristo respeita as nossas diferenças e as escolhe. Eu acho curioso isso aqui. Você já pensou provavelmente na ideia de discípulos, né? Então agora Jesus tem que escolher algumas pessoas para andar perto dele. Ele podia escolher 12 pessoas que se pareciam. Ele poderia pensar em 12 pessoas que se pareciam inclusive com ele, porque é o que a gente faz naturalmente. Os nossos amigos, as pessoas ao nosso redor, de alguma forma se parecem com a gente um pouco. Mas aqui a gente encontra um Cristo que escolhe de fato os diferentes. E aqui tem publicano, cobrador de imposto, como Mateus, tem lá o pescador, enfim, cada um com o seu jeito, com sua característica, Deus escolhe essas pessoas diferentes para andar perto dele. A gente vem um tempo em que a ideia do diferente é uma ideia que às vezes é até difícil da gente saber como agir. Porque a pessoa que pensa diferente de nós, às vezes, no nossos dias de hoje, às vezes se torna os nossos inimigos, né? Porque afinal de contas ele pensa diferente. A gente chegou num ponto da história da humanidade que a gente não consegue nem expressar o nosso pensamento diferente, porque a gente tem medo. Imagina, vai que ele briga comigo. Por vezes eu penso isso no meu ambiente de trabalho, no meu dia a dia. A gente se sente restrito, porque esse ambiente de diálogo, o ambiente do diferente, a gente não consegue mais construir como comunidade, como humanidade. Eu não estou falando de igreja, não estou falando de religião. Eu estou falando de humanidade. De sentar e falar assim, olha, a gente pensa diferente e está tudo bem, você não é meu inimigo por isso. O que Jesus faz? Ele escolhe os diferentes. Eles não só são os meus inimigos, mas eles são os meus amigos. Eu ando com eles, eu gosto deles. Preferência por quem pensa diferente, ao invés de andar com quem pensa igual, ou apenas com quem pensa igual. Porque a unidade não é como a gente pensa, a unidade é de propósito. Não para por aí. Jesus, ele curava as pessoas com os mesmos problemas de jeito diferente. Você já pensou sobre isso? Por exemplo, tem um cego, o nome dele é Bartimeu, ele está na beira da estrada e ele começa a gritar, Senhor, tem misericórdia de mim. As pessoas não dão muita atenção para ele, ele continua, Senhor, tem misericórdia de mim. O que Cristo faz? Manda chamar ele. Quando ele chega perto, Jesus faz uma pergunta super óbvia. Pergunta assim, o que você quer que eu te faça? Para um outro cego, esse no livro de João, esse era cego de nascença. Jesus encontra, as pessoas perguntam, quem foi que pecou? Foi a mãe? Foi o pai? Jesus, para curar esse cego, ele cospe no chão, forma o barro e coloca esse barro no olho do cego e diz assim, olha, vai até o tanque de Siloé e se lava. E a cura acontece com esse cego que em movimento se lava no tanque e começa a ver. Qual que é a beleza disso? A beleza é que Cristo, ele age com cada um de um jeito diferente. Porque ele sabe que, agindo diferente, ele vai conseguir se comunicar com aquele cego, com aquela pessoa, e inclusive com o público que estava ali. Era preciso que as pessoas que estavam próximas de Bartimeu, ou o próprio Bartimeu, que Jesus fizesse a pergunta, o que é que você quer que eu te faça? Ele responde, eu quero ver. Aí ele diz, a tua fé te salvou. Era importante para Bartimeu saber que ele tinha fé.
Era importante para as pessoas saberem que aquele cego e que a cura fosse desse jeito. Porque Jesus entende as peculiaridades, as particularidades de cada um de nós, aceita e se molda conforme elas, às vezes, como é o caso. Assim também é com o cego de nascença. Era preciso fazer talvez uma associação com a criação, com o Cristo, que faz do barro um ser humano. Para se lembrar, talvez, que a palavra de Deus tem poder. Enfim, Jesus respeita a individualidade daquela cena e faz conforme aquela pessoa talvez pudesse entender daquele jeito, entende? Não para por aí. Jesus, ele não só aceitava o diferente, como ele dialogava com quem pensava diferente. A gente vai refletir um pouco mais sobre a história da mulher samaritana no livro de João, no capítulo 4. Mas talvez seja um dos ápices assim, de uma proximidade entre Cristo e alguém muito diferente dele. Porque ela era mulher, porque ela era de um outro povo, porque ela estava se escondendo, porque ela estava cheia de pecado, tinha vários maridos. Jesus, ele escolhe estar ali naquele poço ao meio-dia para conversar com aquela mulher, que era diferente, completamente diferente dele, que se escondia, enfim. Então, Jesus não apenas aceita, não apenas acolhe, não apenas dialoga de forma diferente, mas ele dá voz, ele se aproxima e ele cura, né, os diferentes, ou a diferença que a pessoa está escondendo no caso da mulher samaritana. Né? Mas Jesus também iguala algumas coisas. Por exemplo, Jesus iguala os salários na parábola, e a gente já estudou ela aqui, né? Na parábola dos trabalhadores. O cara que chega para trabalhar faltando 1 hora para acabar o dia, Jesus fala assim, não, ele vai receber o mesmo que o cara que trabalhou as 12 horas, ou o dia inteiro. Porque o salário é o mesmo, né? O salário da graça, o presente, o entrar no reino, independente do tempo. Não é sobre o tempo, né? É sobre aceitar ou não aceitar. E é por isso que é desigual. Imagina, a gente pensou na história do Caim, né? De um lado a gente encontra um casal, Adão e Eva, que comeu um fruto, certo? Veja se isso não é desigual. Comeu um fruto. Do outro lado a gente vê um Deus na cruz. Isso não é desigual? A graça é desigual, o pecado é desigual. O salário do pecado é a morte, diz o texto bíblico. Então, mais uma vez, Jesus dizendo assim, olha, por mais que vocês não tenham feito nada para merecer, você trabalhou 1 hora, o cara que trabalhou 12 horas. Então, o salário é o mesmo. Ele iguala também os pecados, e eu lembro aqui da mulher de João, no capítulo 8. Jesus começa... as pessoas vão apedrejar a mulher pecadora, ela está ali porque ela cometeu um adultério. Jesus se agacha e começa a escrever na terra os erros de todo mundo. Como quem diz, todo mundo aqui é igual. As pessoas então começam a se afastar e a sair. Jesus pergunta, alguém te condena? A mulher responde, não. Então Jesus, que tinha todo o direito do mundo, porque ele era Deus, de ser diferente, ele diz assim, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. É bonito, né? Porque Jesus iguala aquela mulher à audiência através dos erros. E Jesus também se iguala à audiência quando ele diz assim, eu também não te condeno. Não existe condenação para você que está aqui arrependido. Jesus nos iguala e se iguala a nós ao darmos ou dar para a gente uma nova chance. E na cruz, né? Talvez ali o maior escândalo da graça, Jesus dizendo, Pai, perdoa. Perdoa quem? A todo mundo. Porque de fato nós somos iguais. No fim, depois dessas coisas, vi, diz o Apocalipse no capítulo 7, verso 9. E eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Esse desenho é o desenho de um amigo, Jonatas. A gente estudou teologia junto. E é bonito, né? O texto de Apocalipse diz toda tribo, todas as nações. Quando a gente pensa em céu, e quando eu era pequeno, a gente talvez imaginasse aquele lugar com as pessoas brancas, vestidas de branco, aquele céu europeu, né? Mas eu tô com o John e acho que essa imagem reflete bem o texto de Apocalipse e o princípio bíblico. Nós somos diferentes, mas nós não somos desiguais.
o céu é um lugar de pessoas diferentes e iguais em propósito. O que nos unifica? A cabeça que é Cristo. O que nos unifica é saber que todo mundo erra e que todo mundo carece da graça, da glória de Deus. O que nos unifica é saber que existe um lugar que foi feito para o diferente, porque Cristo criou a diversidade. E existe beleza, a maior beleza é saber que um Deus tão diferente, ou que é capaz de criar coisas tão diferentes, é um Deus único, né? Um Deus que ao mesmo tempo é um só, que convida a gente a viver o Evangelho e o seu propósito. Espero que essa aula tenha somado com a tua jornada. Na próxima aula a gente vai pensar um pouco sobre a definição de felicidade e realização. Por isso, um forte abraço e até a próxima.